No mês que vem, fevereiro, nós também estaremos retomando as atividades dos nossos pequenos grupos. E nos nossos pequenos grupos nós queremos retomar os estudos dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, o que nós vamos estudar aqui hoje de manhã, né, você vai ter a oportunidade também de estudar lá no seu pequeno grupo. Então, os líderes dos pequenos grupos que estão aqui presentes, né, já estejam atentos, porque receberão esse estudo agora e depois vão estar compartilhando também ali no seu pequeno grupo. 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 1. Acharam? Amém? Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andai vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Até aqui. Vamos orar? Senhor, nós não estamos na escuridão, não estamos mais em trevas, andamos na luz do Senhor, iluminados pelo Teu Espírito Santo e pela Tua Palavra. A Tua Palavra tão bombardeada nos últimos dias, tão negligenciada e muitas vezes desprezada, ela continua sendo a lâmpada do Senhor para iluminar os nossos passos e o nosso caminho. Então, em nome do Senhor Jesus, fala conosco aqui nessa manhã. Fala conosco através do Teu Espírito Santo. Livra-nos das perturbações de Satanás, do iníquo, que tenta roubar a compreensão da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, na ministração e na compreensão, pois precisamos do Senhor. E nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Então, hoje nós vamos estar tratando desse tema que nós chamamos da disciplina na igreja, ou disciplina na vida da igreja, né? A igreja como uma comunidade de cristãos, um ajuntamento de homens e mulheres de Deus, esse povo que foi retirado do mundo, que vivia sem conhecer a Deus, que vivia dando vazão aos seus desejos e satisfazendo todos os seus desejos da forma como bem lhes aprovesse,
agora, depois que foram alcançados por Jesus, depois que foram resgatados pelo Senhor, lavados pelo Espírito Santo, regenerados pelo Espírito Santo, nova vida, nova criatura, nova geração, e congregado agora num corpo que é a igreja, o povo de Deus. Esse povo de Deus, ele precisa ser corrigido. Ele precisa ser corrigido e principalmente corrigido pela palavra de Deus. Ontem de manhã também nós tivemos uma reunião da nossa ordem de pastores e veio o presidente da ordem e ele estava falando um pouco sobre isso, da necessidade que nós temos uns dos outros para sermos corrigidos, não somente acolhidos, mas também para sermos corrigidos. Então, a correção, a disciplina, ela faz parte da nossa vida e ela tem que estar presente na vida da igreja. Amém? Vamos dar uma olhadinha lá em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 6 até o 8. Até o 10 para ficar mais completo. Acharam? É muito importante que vocês acompanhem. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, pois Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, a disciplina, a correção, ela é algo presente na vida do Filho de Deus. O Filho de Deus, ele é disciplinado, ele é corrigido pelo próprio Deus. E ele também, ele é corrigido na convivência com a comunidade. Então, a nossa vivência de igreja não é só para um animar o outro, não é simplesmente para ter uma amizade ou um espaço de conforto, momentos agradáveis de reunião na presença de Deus, não. Um dos aspectos mais importantes da vivência de igreja é exatamente esse da correção e da disciplina, né? E o texto que nós acabamos de ler, ele fala exatamente sobre isso, e nós vamos estar aqui continuando, e os irmãos podem participar na medida que tiverem alguma dúvida. Então, a primeira coisa da disciplina. A palavra disciplina, ela tem, né, essa mesma raiz, essa mesma ideia do discipulado. Ou seja, discipular, disciplinar faz parte do discipular. E é um fato interessante, né, que não há como a pessoa se transformar num discípulo de Jesus em toda a plenitude, se não houver a disciplina.
A disciplina, ela tem dois aspectos. E preste atenção, por favor, né, nesses dois aspectos da disciplina. Nós chamamos um aspecto de disciplina positiva e disciplina negativa. A disciplina positiva, ela se dá através do ensino. Então, quando nós ensinamos, nós também estamos disciplinando. Quando nós inculcamos a palavra de Deus, é uma forma de disciplinar, é uma forma de corrigir. Quem aprende a palavra de Deus, ele é iluminado. E quando ele tem a mente iluminada pela compreensão da palavra de Deus, espera-se que ele venha corresponder de forma prática àquilo que ele aprendeu. Então, eu como pastor, o principal aspecto da minha vida ministerial em termos de disciplina é o ensino. É por isso que eu me afadigo, é por isso que eu me esforço, também segundo a palavra de Deus, 1 Timóteo capítulo 5, aqueles que se afadigam no ensino da palavra. Porque eu creio que a palavra, ela tem esse poder transformador. Então, ensinar é disciplinar no sentido positivo. Mas a disciplina tem também um aspecto negativo, que é a admoestação verbal, a repreensão verbal, e, por fim, ela tem, como nós encontramos aqui, o caso da exclusão. Então, vamos lá? A disciplina na igreja bíblica, ela tem dois aspectos. O aspecto positivo, que é o ensino, e no sentido negativo, que é a disciplina. A admoestação verbal, a repreensão verbal e depois, dependendo do caso, a exclusão da comunhão. Eu sei que muitos irmãos principalmente irmãos que vieram de um contexto pentecostal, não neopentecostal, mas num contexto pentecostal clássico, né? Me permita citar aqui, né, sem maldade, sem nenhuma malícia, mas muitos irmãos que foram criados num contexto pentecostal clássico, como é o caso das Assembleias de Deus e outros grupos pentecostais, não neopentecostais, eles são extremamente traumatizados com essa questão da disciplina. Porque a disciplina, irmãos, ela não tem a intenção de destruir a pessoa. A disciplina e a correção, ela não tem a intenção de expor a pessoa publicamente, ou de destruir a pessoa, ou de massacrar, ou de humilhar a pessoa. Isso não é bíblico, isso não é cristão, isso não é da vontade de Deus. A disciplina, se ela não for movida do objetivo da correção, da edificação, da transformação, da conversão, da mudança de rumo, ela perde o propósito e o sentido cristão. Em muitos casos, os traumas são decorrentes do fato de que a disciplina, ela não foi para edificar, ela não foi para construir, mas ela foi destrutiva, ela foi humilhante, ela foi para arrebentar e humilhar com a pessoa. Então, o sentido da disciplina, no meio do povo de Deus, de uma comunidade de amor, a disciplina, ela precisa existir, mas ela é para corrigir, para edificar e para orientar no rumo certo da vontade de Deus. É muito comum
da pessoa também não aceitar a disciplina, dela ser resiliente, né? Dela achar que não é o caso e que aquilo não se aplica a ela e ela não aceita de forma alguma a disciplina. Isso pode acontecer também. Mas no primeiro ponto, o que eu quero tratar com vocês é que todo filho de Deus, ele é corrigido por Deus, ele é disciplinado por Deus, ele é orientado por Deus. Aquele a quem Deus não corrige, abra os olhos, fique esperto, porque corre o risco de não ser filho. Nós vemos aqui em Hebreus capítulo 12. Então, quando eu vejo alguém vivendo uma vida displicente, indolente, relaxada, pecaminosa, sem compromisso, e está tudo bem, põe as barbas de molho. Porque Deus disciplina os seus filhos. Eu tive os meus, e eles estão aqui, e vocês conhecem. Eu jamais estendi a mão, e jamais faria isso, para poder dar um corretivo no filho de quem quer que seja. Não é o meu papel. Mas em relação aos meus filhos, eu os corrigi. Primeiro, por causa do compromisso com Deus. Segundo, por causa do meu amor por eles. Eu nunca, e Deus é minha testemunha, nunca os corrigi por causa da minha reputação. Aliás, os meus filhos não sabem que são filhos de pastor porque eu lhes falei. É a igreja que fala, mas eu não. Eles são meus filhos. E por ser os meus filhos e por causa desse compromisso que eu tenho com Deus e por amor a eles, eu os corrigi. E embora seja muito questionado nos dias atuais, né, a correção com a vara, a pedagogia, a psicologia, o mundo, né, de um modo geral, eu falo aqui sem nenhum temor, eu corrigi meus filhos com vara. Porque eu entendo a palavra de Deus, eu leio a palavra de Deus, eu entendo a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela está dizendo que a criança ela deve ser corrigida com vara. Pastor, mas isso é lá do século antes de Cristo. Isso é antigo demais, pastor. As coisas mudaram, o mundo mudou. Veio a Revolução Francesa, os direitos humanos, a libertação do homem, a igualdade, a não violação do direito, e por aí afora. Conheço tudo isso, graças a Deus. Deus me deu a graça de ler, de estudar, de compreender. Mas a palavra de Deus, meus queridos irmãos, ela é a verdade. E um bom pedagogo, se é que queiramos usar essa linguagem e o espírito do tempo presente, ele sabe que a criança não tem capacidade de abstração na sua primeira infância. Então, o erro é dos pais, não é da criança. A criança, ela não tem capacidade de abstrair. A criança, ela não tem capacidade, não estou menosprezando ou diminuindo os infantes, mas é uma coisa natural da idade que, pelo amor de Deus, todos nós sabemos disso. A criança, ela não tem capacidade de abstração. A criança, ela não tem capacidade de conceituar e de racionalizar conceitos como nós, adultos, treinados, podemos fazer. Elas não têm essa capacidade. As crianças, elas aprendem muito concretamente. É a forma como a criança aprende. A criança não tem capacidade de discernir entre o ético e o estético. Aí o ignorante do pai, da mãe, me permita, eu vou ser duro mesmo, né?
Não conhecendo isso, a criança mostra um desvio de caráter, é um erro ético, moral, segundo a palavra de Deus e segundo o natural. Aí o pai e a mãe dizem: meu filho, não faz isso porque isso é muito feio. Feio é um conceito estético, de belo, de bonito. Não é um conceito ético, que é de certo e de errado. Ou seja, o próprio pai, na sua ignorância, achando-se sábio, como diz a palavra de Deus, cometeu um pecado contra a criança. Não lhe deu a capacidade de entender o que é ético, mas mascarou o ético com o estético. Nossa, filho, mas que feiura. Feiura não, pode ter sido feio, né? O gesto, o jeito, mas foi um erro, foi uma transgressão, foi um desvio que precisa ser corrigido. Quem me ouve falar assim pode imaginar que eu fui o cara mais truculento com os meus filhos, né? Mas muito pelo contrário, porque também eu soube, pela graça de Deus, discernir. Não sou perfeito, cometi os meus erros, né? Mas eu soube discernir o que é coisa de criança e o que é desvio de caráter. A gente tem que ter esse discernimento. Tem coisas que são coisas de criança. É da natureza, é da infância, sabe? Pular, correr, é coisa de criança. Agora, mentira é desvio de caráter. Engano é desvio de caráter. Manipulação é desvio de caráter. Isso é desvio de caráter. Isso tem que ser corrigido. E tem que ser corrigido na primeira infância. Tem que ser corrigido a tempo e a hora. Então, nós corrigimos os nossos filhos por amor e para que eles cresçam como homens de Deus, mulheres de Deus, servos de Deus. Agora, nós ainda estamos nesse aspecto familiar para entrar no aspecto da igreja, né? Vai ser reproduzido, irmãos. Há uma tendência quase que natural e espiritual dos filhos reproduzirem, em termos de comportamento, aquilo que eles aprenderam dentro de casa. É óbvio que isso não é uma regra impositiva, draconiana, por isso que eu estou dizendo que é uma tendência, né? Por isso que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho, né? A Bíblia não diz aponta para a criança o caminho, mostra para ela o caminho, não. Ensina-a no caminho. Inculca nela a palavra de Deus, porque é uma fase de formação. Só que isso demanda trabalho, isso demanda compromisso, demanda comprometimento. E nós, nos dias atuais, não preciso falar sobre isso, até porque não é o nosso tema. Então, voltando à questão da disciplina na igreja. Ela é positiva quando a igreja ensina a palavra de Deus, quando há o ensino da palavra de Deus. Isso é uma forma de disciplinar. Quando a pessoa é ensinada, quando ela aprende, quando ela compreende, a tendência também, e se ela é crente, se ela é nascida de novo, ela entendeu, espera-se que ela pratique aquilo que ela entendeu como sendo verdade de Deus e da palavra de Deus. Mas nós sabemos que a coisa não é tão simples e que há um distanciamento entre o entendimento intelectual e a prática. A compreensão conceitual, intelectual e a prática, elas são distantes, elas não são simultâneas. Jesus pega a toalha, lava os pés dos discípulos e pergunta: entendestes o que eu vos fiz? Bem-aventurados sois se fizerdes o mesmo.
Entendestes? Ok. A bem-aventurança não está no entendimento. Aleluia, você entendeu, mas a bem-aventurança está em colocar em prática. E essa é a parte mais dolorosa do ministério. Porque você ensina, vive, luta, peleja, e pensa que aprendeu, que, sabe, as pessoas aprenderam, mas de repente dá aquele estouro e você percebe que o comportamento ele foi distanciado da prática. Mas como é que pode? Tantos anos ouvindo, tantos anos recebendo a palavra de Deus, e manifesta um comportamento, uma atitude, uma prática, às vezes bizarra. Coisas que não se imagina no meio do povo de Deus. Como é o caso desse moço da igreja de Corinto. O que está acontecendo nesse caso aqui que nós acabamos de ler, de 1 Coríntios capítulo 5? Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. No meio do povo de Deus, na comunidade dos santos, nos santificados pela fé em Jesus, tinha um membro da igreja, um irmão da igreja que estava possuindo a mulher do seu próprio pai, estava mantendo relações sexuais, estava dormindo com a mulher do seu próprio pai. Entenda que não é a mãe dele, é a madrasta. Nós não sabemos, alguns comentaristas dizem que é possível que o pai ainda estivesse vivo. Mas a Bíblia conta a história de alguém que fez isso. No seio da família, da promessa, aconteceu isso. E com quem foi que aconteceu? Rúben, filho de Jacó, que dormiu com uma das concubinas do seu pai. Rúben, meu filho, meu primogênito, as primícias do meu vigor, o mais altivo. Ou seja, o menino era bom, era brilhante. Contudo, você não vai ter a primazia, porque você profanou o leito do seu pai. Então, na igreja de Corinto estava acontecendo um incesto. Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 18, versículo 8. Levítico, lá no Velho Testamento, terceiro livro da Bíblia, capítulo 18, versículo 8. Incesto, né? Mas era a mulher do pai, né? É como se fosse um incesto, né? Levítico, olha aí, Arnaldo, Levítico 18, 8. Não fala a mãe, né? Levítico 18, 8. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. É nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. Ou seja, a nudez, né, entre irmãos. Esse é o versículo 9. O versículo 10. A nudez da filha do teu filho, ou da filha de tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é a tua nudez.
Isso aqui é uma referência a quem? Neto. Neto, neta. E vocês devem saber que nas comunidades ribeirinhas, geralmente quem inicia a vida sexual das meninas são os avós. Não é? É uma coisa inimaginável. Brasil, Amazonas, comunidades ribeirinhas. É cultural, não é normal nem aceito, mas geralmente é o que acontece. Ou o avô, às vezes o próprio pai, ou o tio, começa a perceber a menina, né, que já está virando mocinha, aí a cobiça, essa coisa toda acaba acontecendo. Mas o termo que Paulo usa aqui, para a gente não se perder, né, nos casos absurdos, nossa, meu Deus, que absurdo, que loucura, não, isso é... Mas, gente, eu, ao longo desses 25 anos de ministério, já ouvi coisas inimagináveis, e coisas dentro da igreja. Há alguns anos atrás, nós fomos chamados, na época, como parte da ordem, né, de pastores, para acompanhar um caso, era um caso de incesto também. Só que o incesto era praticado pela madrasta. A madrasta que seduziu o enteado de 12 anos, né, não sei se eu posso usar essa palavra, pela idade, né, por ser um garoto, então estava vivendo e mantendo relações sexuais com o menino. Isso em igreja, não estamos falando de coisas distantes de nós. Mas o que Paulo está dizendo é: se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal. A cidade de Corinto, não é? A cidade de Corinto, nós já lemos isso, era uma cidade portuária, era uma cidade de fronteira, de confluência, não é? Ali do Oriente para o Ocidente. Todo o comércio que vinha do Oriente passava ali por aquela região portuária de Corinto em direção a Roma. Então, era uma cidade cosmopolita, uma cidade rica, mas era uma cidade erotizada. Era uma cidade reconhecida pela prostituição cultural. Ou seja, religião, culto a Diana, Artemis, Afrodite, no seu templo, com as suas 1000 prostitutas cultuais, que desciam todos os dias à noite da Acrópolis para o centro da cidade, para se prostituírem. Então, era uma cidade erotizada. Era uma cidade onde a sexualidade desenfreada, ela estava ali saindo pelos poros. E nós vivemos numa sociedade erotizada. O mundo hoje é um mundo erotizado, pela internet, pela pornografia e pelo que a gente vive, por aquilo que nós vemos. Mas quando a pessoa ela é arrancada do mundo, vem para a igreja de Jesus Cristo, ela faz parte do corpo de Cristo. Ela nasceu de novo, ela era, mas ela foi transformada, ela foi regenerada. E esse aspecto da sexualidade que a psicologia, os estudos trabalham, que reflete a personalidade, distorções da personalidade, isso foi transformado pelo Espírito Santo, pela lavagem da palavra de Deus, e ela agora é uma nova criatura. Mas viver naquela sociedade tão erotizada era uma coisa muito complicada.
E o Brasil é um país erotizado. Algumas regiões mais, outras menos, mas o Brasil é. Nós estivemos agora nas nossas férias, né, de janeiro. Eu amo a Bahia, amo os meus irmãos baianos, meus amigos, né? Mas todo mundo sabe que a Bahia, Salvador, aquela região, é uma região erotizada. Que o Rio de Janeiro é uma cidade erotizada. Que o Nordeste brasileiro, infelizmente, é muito erotizado, inclusive, não adianta querer tapar o sol com a peneira, algumas regiões são regiões de turismo sexual, que eu acho que deveria prender todo mundo. Esses turistas que vêm para cá por causa do turismo sexual. Mas está chegando o carnaval agora. E nós estávamos numa praia, que era uma praia familiar, em Guarajuba. E nós saímos ali à noite para aquelas feirinhas que tem, né, de praia. E ali tem os souvenirs, aquelas coisinhas que eles fazem, né? E roupas, comidas. E estavam ali as famílias, crianças de 11 anos, 10 anos, 9 anos, né? E como é típico dessas regiões praianas, estava ali também a música. O pessoal tocando música e a gente andando entre as barracas. E o cantor mais famoso na Bahia hoje, né, eu nem aconselho você a ouvir as músicas, mas se quiser, o mais famoso hoje é o chama Poeta. O hit do carnaval, quando me mostraram, eu falei, pelo amor de Deus, não quero, basta. Foi a primeira frase, eu não quero ouvir mais. Mas eu vou falar para vocês aqui, só para porque está na mídia, está aí na internet, não estou falando nada demais. Mas sabe qual que é o hit que estava sendo tocado lá agora? E a Márcia estava sentada tentando comer um pastel baiano, que não deu para comer, né? E eles tocando a música, e a Márcia falando para mim, olha lá aquela menina de 9, 10, 11 anos, né? O refrão da música era assim, põe a mão no chão, levanta a bundinha para cima e bate no paredão. Aí as meninas abriam as perninhas, punham a mãozinha no chão, levantava a bundinha para cima e imagina o que acontecia, né? Então, é uma sociedade erotizada, desenfreada sexualmente, que os nossos filhos, as nossas filhas, cantam essas músicas. Não é coisa de periferia, não é coisa de gente, só de gente pobre, mal formada, mal educada, como pensam alguns, não. Os meninos, todos os meninos que estavam lá na praia, ricos, de boas famílias e etc e tal, porque há um preconceito nisso também, né? Não, todo mundo nesse embalo. Então, a cidade de Corinto era uma cidade assim. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal. A palavra que Paulo usa aqui para imoralidade é a palavra porneia. Porneia, pornô, que significa impureza. Então, não é só o incesto, mas é qualquer forma de imoralidade, qualquer forma de porneia, qualquer forma de pornô não convém aos santos. Para nós que conhecemos Jesus, que fomos resgatados pela graça de Deus, santos não são apenas aqueles beatificados num processo de direito canônico, aí a santa... Não. Para nós, santo é você, meu querido. Santificado pela fé em Jesus.
Santa é você, minha irmã, santificada pela fé em Jesus. A palavra de Deus se chama de santa, separada por Deus, consagrada por Deus para a glória de Deus. Então nós somos santos e santas de Deus para a glória de Deus. Agora consegue imaginar um santo de Deus, uma santa de Deus envolvido com a porneia? Com a pornografia? No último congresso dos jovens foi tratada a questão da pornografia, me coube a parte de tratar disso, né? Eu poderia ter trazido os dados aqui. É absurdo, irmãos, a quantidade de acessos, a quantidade de sites, são milhões, são bilhões de dólares que são movimentados em torno da porneia. Porneia, segundo aqui o John Stott, não é? Qualquer comportamento sexual que transgride a norma cristã. Isto, sim, Cida. Aham. Exato. Aham. Aham. Olha só. É cristã, isso. Do tempo presente. Aham. Sim. Exato. Aham. Sim. Aham. Sim. Aham. Sim. Então, olha só, para você ver, Cida, Aham. Isso. É porque também, né, no caso, o Arnaldo está falando da ministra Damares, que foi falar sobre a questão das meninas se casarem virgens. Gente, não adianta querer cristianizar o mundo. Não adianta você querer, vai haver uma loucura também. Então, se na igreja, que são os santos, que conhecem a palavra de Deus, que têm a iluminação do Espírito Santo de Deus, há essa luta. Agora imagine você querer cristianizar o mundo, querer colocar valores cristãos no mundo. Nunca deu certo esse negócio. Inocente. Sim. Isso. Do Senhor. Isso. Ninguém vai ver o Senhor. Aham. Aham. Pelo amor de Deus. Já pensou? Exato. Então, eu queria que ficasse muito claro essa distinção da igreja, povo de Deus, comunidade cristã, com o mundo. Paulo não está escrevendo para a cidade de Corinto, não. Na cidade de Corinto tinha todas as aberrações sexuais que se pudesse imaginar. Eu não me conformo, sofro por causa delas, mas é tipo deles, porque eles não conhecem a Deus. Eles não estão sujeitos a Deus e à palavra de Deus. Agora, nós, os santos, essa que está sendo a desgraça de hoje. Essa aproximação da igreja do mundo.
uma aproximação muito sutil, que os líderes, os crentes não estão percebendo. Porque hoje nós não somos mais do gueto. Hoje ser crente dá ibope, dá votos, dá clientes, né? Dá bons negócios. Então, a sociedade, o mundo, a comunidade nos aceita e nós estamos alegres com essa aceitação deles. E queremos ser legais, crentes legais, pastores legais, igrejas bacanas, agradáveis. E aí, gente, nessa encontro do mundo com a igreja, da igreja com o mundo, a igreja nunca conseguiu influenciar o mundo ou transformar o mundo, ela sempre foi influenciada pelo mundo. A igreja, ela vive essa dialética de estar no mundo, né, mas não ser do mundo. Viver no mundo, na cidade de Corinto, mas não agir como a sociedade de Corinto. Viver em Anápolis, mas não agir como a sociedade anapolina. Viver em Salvador, mas não agir como os soteropolitanos. Então, se a gente não entender isso, e a aproximação, o trânsito de lá para cá e daqui para lá, está muito fluido, está muito fácil. Não tem mais distinção, luzes, barreiras que distingam, né? Mas voltando aqui, imoralidade, porneia. Qualquer comportamento sexual que transgride a norma cristã. Isto é, todo relacionamento sexual pré-marital ou extraconjugal ou contra as leis da natureza. Isso é porneia, é pecado, é erro, eticamente, moralmente, de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus é errado. Todo relacionamento sexual pré-marital, antes do casamento, é condenável pelas Escrituras Sagradas. Aí vem, né, o que a Cida estava compartilhando, da psicóloga cristã, que acha que isso tem que ser mudado. Que o relacionamento sexual entre os jovens tem que ser livre. Então, todo relacionamento sexual pré-marital, ou extraconjugal, ou contra as leis da natureza. Fica claro? Precisa esclarecer mais? Então, fornicação, prostituição, adultério, todas essas coisas entram no conceito de imoralidade. E não são compatíveis com a vida cristã. É pecado. É rejeitado por Deus, não é aceito pelo Senhor. Sim, também, porneia, né? Tá espalhado por aí. Então, isso é o que está acontecendo lá na igreja de Corinto, mas esse não é... Pode falar, Renan. Amém. Sei. Sim. Obrigado, né? É fato. Mas eu quero chamar, e obrigado aí pela participação do Reilan, que esses projetos de leis que transitam no Congresso, né? Ele está falando da questão do pan-amor, né? Ou seja, libera geral, casa com quem você quiser, faz sexo com quem você quiser, mora com quem você quiser.
Irmãos, eu quero voltar a repetir. A igreja não é a sociedade. Essa ideia de que Anápolis é do Senhor Jesus, não é. Os Estados Unidos não é do Senhor Jesus. Não é, irmãos. Um grupo de pessoas de Anápolis, às vezes visíveis ou às vezes não, é que é do Senhor Jesus. Deixa eu até ser mais claro quanto a isso. O filho do crente, que nasceu na igreja, que cresceu na igreja, não significa que ele seja do Senhor Jesus. Às vezes o pai e a mãe acham que por ele vir à igreja, e está ali na igreja, ele é do Senhor Jesus, sossega, não ensina a palavra, mas ele nunca foi de Jesus. Ele não ama o Senhor Jesus, não ama a palavra de Deus, não lê a palavra de Deus, não ora, não tem compromisso com Deus. Ele é um religioso, como ele seria evangélico, espírita, católica, qualquer outra religião. Para ele, agora de Jesus, ele nunca foi. Sempre. Isso, porque a igreja Então, porque a igreja, é isso que eu estou falando, essa dialética, a igreja ela vive na sociedade. Então as pessoas que vêm para a igreja, que são alcançadas por Deus, são pessoas tiradas lá da sociedade. E quando Jesus tira elas de lá para cá, elas vêm com toda essa carga, né? Então a igreja está na sociedade. Por isso que nós somos influenciamos, ora influenciamos mais, ora somos mais influenciados, e a gente vive essa dialética de aceitação, de negação, de influenciar e de ser influenciado, né? Amém. Olha, se nós não tivéssemos a palavra de Deus, aí sim, a gente estava igual ao mundo, né? Então, me preocupa muito hoje essa aproximação da igreja do mundo, da igreja agradável, palatável, aceitável ao mundo e à sociedade, essa preocupação de querer ter os jovens na igreja a todo e qualquer custo, né? Negociando o compromisso com Deus, vai destruir a igreja. Mas tinha uma outra coisa que Paulo está disciplinando a igreja, com uma preocupação talvez maior do que com a questão da imoralidade. É com a atitude arrogante e insensível da igreja diante do que está acontecendo. E contudo, vocês estão ensoberbecidos, não chegaram a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Então, a outra questão grave da igreja não é só o incesto, a imoralidade, a porneia, mas é a indiferença. A indiferença e a insensibilidade. Porque como é que acontece a disciplina na igreja? Um dos nossos erros é atribuir a disciplina da igreja somente à liderança da igreja. Quando, na verdade, a palavra de Deus nos ensina que se eu vejo o meu irmão no erro, se eu vejo ele no erro, que ele está no erro, no pecado, é competência minha, por amor, adverti-lo, admoestá-lo. É competência minha. Se eu estou vendo que o irmão está errado, se eu vejo que o irmão é mentiroso, eu não preciso ir lá no pastor dizer para ele que o irmão é mentiroso. Ele é meu irmão. Eu mesmo posso chegar nele, com temor, obviamente, não para destruir, não para massacrar,
Por isso que nem todo mundo é apto para poder disciplinar, admoestar. Mas, gente, se ele é meu irmão, irmão em Cristo, mais do que vínculos carnais. Eu tenho os meus irmãos carnais, graças a Deus, que eu amo, né? E eles me amam também. E nos respeitamos, nos ajudamos, nos amamos, nos queremos bem, ajudamos uns aos outros, meus irmãos carnais. Quanto mais os meus irmãos espirituais. Nós somos irmãos espirituais. Eu gostava muito daquela época que a gente, antes de chamar Arnaldo, falava irmão Arnaldo, né? Irmã Cida. Hoje nós fomos esquecendo isso. Nós somos irmãos. Irmãos em Cristo. Numa dimensão superior à do sangue. Espiritual. Vínculos espirituais, não vínculos carnais. De sangue. Mas vínculos espirituais, né? Superior. O Arnaldo, o irmão Manuel, o Wilson, Maliano, Neto, Nina, pastor Eliezer, pastora Neto, são meus irmãos. São meus irmãos em Cristo. Então eu posso, como irmão, aí começa a disciplina. Eu posso chegar no meu irmão. Se eu ver o meu filho Samuel fazendo uma coisa errada, que é desagradável a Deus, vocês acham que eu vou ficar calado? Ou vou falar para a mãe deles? Não, eu sou o pai, pariu o Mateus, balança o berço. Não é? Então, maior do que eu, né? Já tem sua vida profissional independente, com jeito, obviamente, com respeito, não é mais uma criança, mas vou chamar meu filho. Fiquei sabendo disso, assim, assado. Você sabe que isso está errado? Né? Débora, filha, olha, palavra de Deus, você sabe que é assim, assado? Não tomado de um espírito legalista, que é pior. O que mais Jesus condenou foi os legalistas. Os que se achavam melhores do que os outros. Então, a gente disciplina não é porque a gente é melhor. A gente corrige não é porque a gente é melhor, é porque a gente ama. E não quer ver o outro no erro. Pensa em alguém que tem dificuldade de repreender e de confrontar. Sou eu. Mas entre a minha dificuldade introspectiva e o amor que eu tenho pelo irmão, eu tenho que chegar nele e tenho que falar para ele. Então, assim começa. Por isso que Paulo está dizendo, gente, e Paulo está repreendendo aqui, não é a liderança da igreja. Paulo está repreendendo a igreja. Vocês ainda estão assim, cheios de si mesmos, em si mesmados, nem choraram, nem lamentaram? Oh, o que é isso? Para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou, e que o mesmo seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Essa expressão, e nós vamos lidar com ela mais, hoje o tempo não permite, mas a ideia presente aqui, rapidamente, a grosso modo, é que quando nós estamos vinculados espiritualmente à igreja, ao corpo de Jesus Cristo, quando nós estamos vinculados espiritualmente, por isso que isso é mais sério do que a gente imagina, nós estamos protegidos espiritualmente. É como se houvesse aí uma redoma espiritual invisível, né? A comunidade, os vínculos espirituais
nos protege espiritualmente. Por isso que vocês que estão aqui, não é, talvez nem merecessem ouvir isso, né? Mas o crente que se afasta da igreja, ele se afasta da comunhão desses vínculos e dessa proteção espiritual. Eu me lembro, já falei para vocês isso aqui inúmeras vezes, e aquilo ficou tão marcado para mim. O meu primeiro pastor, pastor Rivadavio, um pastor leigo, funcionário público, mas um homem de Deus, um homem temente a Deus. E na simplicidade dele, ele falava assim, e presta atenção, você que está lá atrás, não me leva a mal, mas é a forma como ele dizia assim, olha, o crente, quando ele vem para a igreja, cheio do Espírito Santo, da graça de Deus, ele quer sentar nos primeiros bancos. À medida que ele vai esfriando espiritualmente, ele vai sentando para os bancos de trás, né? O pessoal do fundão aí não leva a mal, não. Silvério, sei que hoje não sentou aqui na frente, né? E os outros, é brincadeira, mas é só a forma, né, de dizer que à medida que eu vou distanciando, à medida que eu vou me afastando, eu vou esfriando espiritualmente. Então, o que ele está dizendo é assim, é como se você começasse sentando nos bancos da frente, vai sentando para trás, vai sentando no fundão, e nos domingos que vem você não vem na igreja, nos domingos seguintes você para de vir à igreja. Ou vem muito esporadicamente. Então, a grande dificuldade que nós temos hoje, da disciplina, é o tamanho da igreja. A igreja é grande. Uma das coisas que mais me encantou quando eu me converti, é porque eu vinha à igreja e os irmãos me chamavam pelo nome. Eu ia na missa, na catedral, ninguém me conhecia. Eu entrava e saía do mesmo jeito. Mas quando eu me converti e vim para a igreja, vínculos espirituais foram criados. Os irmãos me chamavam pelo nome, sabiam da minha vida, queriam saber como eu estava vivendo. Isso é a igreja. Sim. Ok? Aham. Ele... Ótimo. Isso. 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 Uhum. Isso, é um pouco disso, né? Mas a gente tem que entender que esse entregue a Satanás para que a carne, né? Como é que está escrito aí? Para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, a pessoa vai ser lançada fora da comunhão, saiu dessa redoma, dessa proteção. Não significa que ela está indo para o inferno, porque a ideia aqui é de que a carne seja destruída e o espírito salvo no dia do Senhor. É isso, na dimensão desse mundo, o que significa, para mim, a melhor compreensão, é que o diabo é a vara de Deus. Segundo Lutero, o diabo é um servo de Deus, né? Para fazer o serviço sujo, né? Ou a parte... Eu vou, né, numa forma, num linguajar assim, bem quase que infantil. Eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência, mas eu tive experiência já, e não é só comigo, né? Não é porque sou eu, não é nada disso. Mas o diabo nos odeia. Satanás, ele tem um ódio de mim, de você. Um ódio, assim, tão grande, porque nós temos o que ele sonhou e jamais vai ter, e nós temos.
Nós temos a graça de Deus, em Cristo Jesus, nós estamos assentados nas regiões celestiais. Então, nós temos em Cristo, né, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais. Todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais, nós temos em Cristo Jesus. Então, ele ruge ao meu derredor, sabe, babando, doido para me pegar, para me tragar, para me destruir. E o Senhor não deixa. Ele chegou para Jesus, Jesus, ó, o Pedro está muito arrogante, ele está se achando o cara, põe ele na minha mão aqui, Jesus, deixa ele aqui na minha mão que eu vou dar uma rodada no Pedro. Pedro, Satanás te pediu para se andar. E eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça, meu amigo. Então, Satanás, né, ele fica aí girando, rondando, como um leão buscando a quem possa tragar, mas a comunhão dos santos, a presença do Espírito Santo, os vínculos espirituais nos protege. E quando a pessoa é cortada e lançada fora desses vínculos espirituais e não vive nessa comunhão, os dentinhos, né? Está até babando, esperando. Irmãos, para quem conhece o Senhor, não tem lugar melhor do que a obediência ao Senhor. Para quem é de Jesus, não tem lugar melhor do que fazer a vontade do Senhor. Para quem foi alcançado por Deus, pela graça de Deus, o coração dele, o amor dele, o desejo dele, é estar no centro da vontade de Deus. Amém?